Desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Irmãos, é sempre uma alegria poder estar aqui nesta noite. Desde já eu quero agradecer ao pastor Marcelo, nosso amigo, juntamente com a sua família, a irmã Marilene, seus filhos. A irmã Karina também tem nos mandado mensagem. Deus abençoe. É sempre uma alegria estar aqui, né? Fernando Preste, a gente não conhecemos todos os irmãos pelo nome, mas nós conhecemos os irmãos. Se nós ouvirmos os irmãos por aí, a gente sabe, é de Fernando Preste, né? Mas alguns a gente teve o prazer. Pastor Reinaldo foi um cidadão Rodrigues. Ainda não passou em Cândido Rodrigues alguém que cantasse tão afinado como a irmã Cida, irmão Dair, a irmã Rose não está hoje. Então, o irmão Leandro, também está ali a esposa do irmão Rogério. Então é sempre uma alegria nós estarmos aqui, porque nós estamos aqui entre os irmãos e também entre amigos, né? É muito bom nós estarmos aqui. Também estou muito feliz, o Dudu, né? A outra vez que eu estive aqui, já faz tempo, acho que o Dudu não estava. O Dudu, nós fomos vizinhos de sítio, muito tempo, muitos anos, graças a Deus. O irmão Leandro, o Felipe, muito bom ver o Felipe aqui. Eu disse um dia para o Felipe, e vou repetir aqui nesta noite, que Deus tem uma obra na vida do Felipe, né? Só que ele precisa estar aos pés de Jesus. E eu quero reafirmar aquilo que eu disse para ele. Jesus tem uma grande obra na tua vida. Porém, de maneira nenhuma você deve deixar de Jesus. Assim como, irmãos, quando nós falamos que Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Deus tem uma obra e um propósito na vida de cada um, né? Irmãos, e rapidamente eu quero ler aqui um texto que se encontra no livro de João. Acredito que seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. João Calvino vai falar que é a miniatura do Evangelho. Os historiadores também vão dizer que mude é um encontro evangelístico. Ele pregou por 7 dias, João 3:16. Eu sei que o pastor Marcelo, ele era o 220, e eu falo bem mais calmo, mas nesta noite nos deu a oportunidade. Eu quero ler, irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 14, o 15 e o 16, que nos diz assim. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que nos diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E a tradução que eu leio diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando nós estamos num culto de missões, o culto de missões é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, porque todos nós, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, Jesus, ele nos deu uma ordem, uma incumbência: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura.
todos saem, deixam o seu trabalho e saem fazer uma obra transcultural, saem pregar a palavra de Deus no Amazonas, saem pregar a palavra de Deus em outros países. Quando a palavra de Deus nos diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, culto de missões, estamos relembrando esta aliança, este compromisso em que temos com Deus, eu e você. Jesus, ele não pediu, Jesus, ele deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, quando Jesus disse ide, você pode ir trabalhando e pregando o evangelho, você pode ir estudando lá na escola e anunciando o evangelho. Então, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a oportunidade que nós temos, nós temos este compromisso com aquele que nos salvou, de pregarmos a palavra de Deus. Esta é uma ordem imperativa de Jesus. Então a obra missionária, ela é feita local, ela é feita dentro da nossa casa. Você pode pregar o evangelho para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu familiar descrente. Você pode pregar o evangelho para o teu vizinho. Você pode pregar o evangelho também de uma forma regional, como faz muito bem os pastores de nosso ministério. Quando o pastor ele está em Fernando dos Prestes, daqui a pouco ele está em outra cidade. Esta é uma obra missionária, é alguém que está fazendo uma obra regional. Ele está aqui, daqui a pouco ele já está em outra cidade. Também existe a obra missionária transcultural, que eu já disse aos irmãos, que é aquele que deixa o seu trabalho e que agora vai para as nações, vai para outros estados. Então, o culto de missões é um culto muito especial, em que nós devemos relembrarmos o nosso compromisso e que temos com Cristo, de anunciarmos a palavra de Deus a todo o tempo. Também, no culto de missões, é um culto oportuno de nós relembrarmos a cada um de nós. Eu sou muito feliz e muito grato a Jesus, o meu Deus, porque eu vim de um lar que Jesus me resgatou, que o Senhor me comprou com o seu sangue também, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Mas eu tive a grata felicidade que eu encontrei em Jesus, e sou muito feliz, porque os meus pais me ensinaram no Evangelho, e eu cresci nesse Evangelho, e Jesus tem me guardado há 45 anos. Então eu sou muito feliz com Jesus. Mas no culto de missões é um momento oportuno também de nós relembrarmos da onde o Senhor nos tirou. E sou muito feliz porque quando nós viemos a Fernando dos Prestes, nós sempre estamos vendo aqui pessoas diferentes, seja ele vindo de outras congregações ou pessoas que aceitaram a Cristo. Irmãos, culto de missões é um culto de louvor e gratidão a Deus pelaquilo da onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos comprou com alto preço e nos deu o privilégio de estar aqui, irmãos, nesta noite. Não é um peso, não é nada, irmãos, mas é alegria, é prazeroso nós estarmos aqui. Nós devemos estarmos aqui com alegria, com
sociedade não poderia fazer. O Senhor nos libertou de algo que a sociedade não poderia nos libertar, mas o Senhor nos libertou porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Então estar aqui nesta noite é um momento de alegria, de adorarmos, de bendizermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Também estar aqui nesta noite é um momento de alegria, de nós regozijarmos da onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou e também para onde nós estamos caminhando. O Senhor nos prometeu vida eterna. Então, irmãos, nesta noite, numa noite calorosa, está quente sim, mas alegremos, cultuamos a Deus com alegria, irmãos, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas nesta noite, quando nós nos deparamos diante deste texto, em João, no capítulo 3, e o versículo 16, João, no capítulo 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio à noite, veio a ter com Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nós vemos que o Nicodemos, ele não era qualquer pessoa, ele era um homem bem conhecido na sociedade, ele era um homem estudioso, ele era um fariseu, membro do Sinédrio. Se ele fosse um brasileiro, ele era um membro do Supremo Tribunal Federal. Ele era um homem que conhecia as 613 leis, mas ele foi ter com Jesus à noite e ele disse: bem sabemos que tu és mestre, sabemos que ensinais da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Aqui Nicodemos vai fazer aqui um elogio muito agradável a Jesus, mas Jesus não estava muito preocupado com o que Nicodemos estava dizendo para Jesus. E no verso 3 ele disse assim: e respondeu Jesus e declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, Jesus não está preocupado que posição nós ocupamos na sociedade. Jesus não está preocupado que posição você ocupa na igreja. Jesus não está preocupado que posição você encontra-se, como você é visto aí fora, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é uma pessoa benquista ou não. Jesus está preocupado se você, se eu, se nós nascemos de novo. Jesus não está preocupado se eu falo bonito, se eu canto bonito, não. Jesus está preocupado, Ele está olhando para o meu coração nesta noite, e Ele está olhando para o teu coração, e Ele conhece as intenções, Ele sabe o que você veio fazer aqui nesta noite, e Ele está olhando para mim e para você, e Ele está olhando e vendo se verdadeiramente dentro de você houve o novo nascimento. Foi o que ele disse para Nicodemos. Nicodemos veio falar-lhes palavras bonitas, porém Jesus ele respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus
alguém nascer sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E agora aqui eu quero ler o verso a qual eu li nesta noite. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todos nós conhecemos a caminhada do povo de Israel, um povo que outrora fazia confissões falando que ia obedecer a Deus, mas dali a pouco estava desobedecendo. O povo que ao mesmo tempo estava recebendo providência de Deus, dali a pouco estava murmurando contra Deus. E quando nós lemos em Números, no capítulo 21, Números no capítulo 21, Números no capítulo 21, e o versículo versículo 4 nos diz assim, eu vou ler o versículo 6 em diante. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que Ele tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para a serpente viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, assim como assim, irmãos, todos nós também lá no jardim do Éden fomos envenenados pelo veneno do pecado. Eu e você, nós fomos envenenados pelo veneno do pecado. Mas aqui Jesus, Ele nos diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente
deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, todos aqueles que olhavam para a serpente lá no deserto, eles não morriam, porém era somente para aqueles que olhavam para a serpente. Agora, aqui também o verso nos diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê. Irmão, a salvação é para todos, mas é somente para aquele que crê em Jesus. Não é para todos aqueles que acham que tem Jesus, não. É para todos aqueles que crê em Jesus. Para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. E agora o 16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, salvação é um dom gratuito de Deus. Salvas porque Deus tanto amou o mundo. Deus, a salvação, ela provém de Deus. Salvação, ela não provém, porque é o amor de Deus que nos alcançou. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Agora, o que um morto tem valor? Qual é o sentido de um morto? Ele não esboça nenhum sentido. Efésios no capítulo 2 nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas aqui Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, nós não temos nada, tudo provém de Deus. Nós não somos especiais, quem é especial é Ele. Você está aqui nesta noite, é bem verdade que quando eu olho daqui eu vejo um povo abençoado, sim, mas é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Eu não sou merecedor, você não é merecedor. Nós fomos alcançados pela infinita misericórdia de Deus. A graça de Jesus nos alcançou. Esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor. Lembro-me de uma noite quando nós estávamos numa cruzada ali na nossa igreja, em cima de um caminhão, e nós estávamos ali cantando, pregando, e de frente com a praça, e de repente lá alguém grita: aleluia, irmão, num tom de zombaria, morto em seus delitos de pecado. Mas mal sabia ele que aquele aleluia, irmão, era Jesus o moldando, e ele está aqui nesta noite. Aleluia, irmão, hoje ele está aqui reconhecendo aquele que é digno. Não é aleluia, irmão, não é glória a Jesus. Nós não somos merecedores, mas aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós não temos nada para oferecer a Jesus, é tudo por graça. Se eu te dar,
um celular, irmãos, por graça. Qual o valor? Gratuito, você não vai pagar nada. Essa é a graça, essa é a salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus. O Senhor Jesus, Ele já pagou lá na cruz do Calvário. E nesta noite nós estamos aqui alegres, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou e Ele nos alcançou com a sua infinita misericórdia. Então nesta noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Porém, esta promessa é somente para aquele que nele crê. Esta promessa é para mim, esta promessa é para você. Aí fora você fala para o homem, para a mulher: você crê em Jesus? Eu creio. Se você partir hoje para a eternidade, você tem certeza da tua salvação? Deus o sabe. Não é essa a fé. Não, nós temos que crermos para a salvação. Nós temos que confessarmos a Cristo para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, estamos aqui nesta noite felizes com Jesus, mas o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Mas assim como as irmãs do círculo de oração cantaram aqui nesta noite, muitos irmãos também entregaram a sua vida, morreram sangrando, para que o Evangelho chegasse até nós. Quantas pessoas que preferiram morrer, mas não negaram a sua fé. Quando você lê a biografia de Martinho Lutero era um monge muito bem concebido no sistema romano. E quando você lê a história de Martinho Lutero, quando ele rompe com o sistema romano, quando o emissário vem lhe trazer uma carta, e aquele emissário traz-lhe a carta, ele entrega, e ele fala: Lutero, você tem todos os benefícios romanos. Dentro do palácio romano você não passa necessidade. Dentro do palácio romano você tem proteção. Dentro do palácio romano você vai crescer. Agora você está querendo se rebelar contra o sistema, contra a igreja romana. Você também adquiriu para você alguns seguidores. Porém, quando a corda acochar, todos os teus seguidores te deixarão. E você como estará? Lutero, segundo a sua biografia, diz: eu estarei do mesmo jeito nas mãos de Deus. Então, irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui, homens manteram a sua fé no Cristo que os chamou. Muitas pessoas estão aí fora pregando o Evangelho da cruz, sem importar se vão voltar para a sua casa, sem importar se vão voltar para a sua família, mas estão verdadeiramente pregando a palavra de Deus. Quando você lê sobre a organização Portas Abertas, que é uma das maiores organizações que existe, quando fala sobre os países comunistas, que tem como fundador o irmão André. Quando você lê a história daquele homem, um homem que entregou a sua vida, que faleceu o ano passado, e um
homem que é conhecido como contrabandista de Deus. Ele tinha um Fusca, e na fronteira ele usava o seu Fusca para carregar Bíblias para o país comunista, aonde de maneira nenhuma a palavra de Deus poderia entrar. Muitas vezes ele conta que ele passava a fronteiras, os policiais revistavam o seu carro diante dos seus olhos e não encontrava. E quando foram fazer ali uma entrevista com o irmão André, fundador Missões Portas Abertas, irmão André, não é muito perigoso fazer missões na antiga União Soviética? Ele diz: é muito perigoso, só não é mais perigoso deixar de ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas estão deixando desgastar a sua vida por amor daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Importa que estão descendo a sepultura, mas a humanidade, mas os homens estão ouvindo que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo para todos sempre. E nós vivemos num país livre, e nesta noite nós temos liberdade de falar que Jesus vive para todos sempre. Muitas pessoas, se você ler a história da Assembleia de Deus, muitas pessoas passaram por dificuldade, não estiveram aonde sepultar os seus entes queridos por defender a sua fé, mas de maneira nenhuma deixaram de anunciar que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo ama o pecador, que aquele que está lá fora drogado, alcoolizado, a prostituta, o homem que está lá fora sem nenhum valor, que a sociedade o exclui, aquele homem que Jesus ama, aquele homem tem valor, aquele homem, Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor pode resgatar, o Senhor transforma aquela vida e faz dele um vaso precioso nas suas mãos. Então, irmão, importa de que forma, mas o Evangelho de Jesus tem que ser anunciado, tem que ser pregado. Você lá dentro da sua casa, se você tem a sua família, cabe a mim, cabe a você anunciarmos a palavra de Deus, mas precisamos termos a consciência que nós não podemos anunciarmos somente aos olhos, melhor dizendo, não podemos anunciarmos somente aos ouvidos com palavras, mas nós também precisamos anunciarmos aos olhos. Os homens aí fora, a humanidade precisa ver Cristo na nossa vida, senão de maneira nenhuma eles se achegarão a Cristo, de maneira nenhuma eles entregarão a sua vida a Cristo. Os homens precisam ver Cristo resplandecer na minha e na tua vida. Há um grande indiano que se chama-se Muhammad Ali, que ele saiu e foi conhecer as religiões do mundo, e foi conhecer uma igreja evangélica, e como ele caminhou vários dias, ele adentrou dentro de uma igreja, vários dias sem tomar banho, ali com seu perfume vencido. Alguém não deixou sentar próximo, preferiu que ele ficasse mais para o lado de fora. E quando terminou o culto, estava uma noite fria, ele pediu para que o responsável daquela igreja deixasse para que ele ficasse para o lado de dentro da grade da igreja,
para que fosse mais seguro. Ele falou: não, você precisa ficar para o lado de fora, então arrume-me um cobertor, porque a noite será fria, eu fico para o lado de fora. Ele disse: não, eu não posso, porque você precisa ir embora. Ele falou: eu estou alguns dias sem comer, eu preciso de alimento, então você arrume pelo menos um prato de comida e eu vou embora. E ele conta em sua biografia que aquele homem não fez-lhe caso, virou as costas e foi embora. E aquele indiano fundou um movimento que hoje tem milhões de seguidores. E ele, antes de morrer, ele escreve em sua biografia: eu acredito no Cristo que vocês pregam, mas eu não acredito no cristianismo que vocês vivem. Irmãos, precisamos viver o Evangelho da cruz. O mundo precisa ver Cristo na nossa vida. Precisamos viver realmente o Evangelho da cruz, senão jamais ganharemos a nossa família para Cristo, senão jamais ganharemos o nosso vizinho para Cristo. Então, importa, irmãos, é que o Evangelho seja pregado e que almas se rendem ao pé da cruz, que vidas sejam transformadas. Eu já estou terminando porque as horas já se foram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Irmãos, há muitas pessoas que estão enganadas com o Evangelho de Jesus. Até mesmo muitos crentes que estão enganados com o Evangelho de Jesus. Há muitos crentes que estão esperando Jesus voltar, e estão esperando partir para a eternidade, para ter uma vida eterna. É bem verdade, irmãos, que a vida plena com Cristo, sem problema, sem perseguição, sem enfermidade, a vida plena somente na eternidade. Mas o Jesus que te salvou, o Jesus que te comprou com alto preço, Ele já te prometeu vida eterna. Nós não podemos servir a um Jesus aqui angustiado, triste, abatido. Este não é o Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Aqui sim teremos dificuldade, aqui sim passaremos provas, aqui sim passaremos privações, mas aqui sim nós já estamos desfrutando da vida eterna com Cristo. O Senhor já prometeu estar conosco todos os dias. Com Ele lá estaremos a vida eterna plena, sem nenhuma restrição. Então, irmãos, servimos a Jesus com alegria, servimos a Jesus com felicidade. Muitas vezes nós queremos servir a Jesus tocando um instrumento, muitas vezes nós queremos servir a Jesus ali servindo um copo d'água, muitas vezes queremos servindo a Deus ali tocando uma bateria. Mas, irmãos, antes de fazermos algo para Deus, precisamos conhecer a Deus. Muitas vezes nós queremos fazermos tanto para Deus e não conhecemos verdadeiramente o Deus que nós fazemos. Precisamos conhecer a Deus e aproximarmos a cada dia mais
do Senhor nosso Deus. E nesta noite eu quero aqui terminar dizendo: se tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, eu convido para que você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você, para que você tenha a garantia dos cuidados. Quando nós fazemos o convite de entregar a sua vida na mão de Jesus, não é mudar de religião. Entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele, e o demais Ele fará por você. O homem aí fora, as pessoas vivem sofrendo, porque ele vive tomando as suas decisões. Mas o convite de Jesus nesta noite é: eu quero guiar os teus passos, eu quero guiar os teus caminhos, eu quero decidir por você, eu quero ser o bálsamo, eu quero ser a alegria na aflição, eu quero ser a paz no meio da tribulação. Eu quero pedir mais uma vez: tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus como um único, suficiente Salvador da sua alma? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Também, se há alguém entre nós que na caminhada da vida, na caminhada da fé, está parado, desanimado, mas Jesus ainda te ama. O amor de Deus, ele não muda, irmãos. Nós não podemos fazer nada que aumente o amor de Deus. Também não podemos fazer nada que diminui o amor de Deus. Simplesmente Jesus te ama e Ele quer continuar cuidando de você. Tem alguém nesta noite que está parado, que está desanimado? Jesus quer aqui renovar a tua fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Há mais alguém nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, santo, santo. Há mais alguém entre nós nesta noite, irmãos? Aleluia, Jesus. As nossas decisões, irmãos, as nossas decisões é um ato muito importante. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Não há mais ninguém? Aleluia. Então oremos.